Questão 25, item 01. Se o conjunto A, que está contido em reais, e a função f, definida de A em reais, é a função dada por f de x é igual a isso aqui, ó, menos 4x ao quadrado, menos x mais 5 no numerador, x ao quadrado menos x mais 3 no denominador. Então, existem 4 valores de x que pertencem aos inteiros, tais que f de x maior ou igual a zero. Ou seja, falou de função maior ou igual a zero, eu estou falando o quê? Do estudo do sinal da função. Tipo quociente, por quê? Porque eu tenho uma divisão. Essa função, f de x, ela é uma divisão de duas funções do segundo grau. No numerador eu tenho uma função de segundo grau, no denominador eu tenho outra função de segundo grau. O que eu vou fazer? Eu vou ter que analisar o sinal da função no numerador, no denominador e depois avaliar a divisão dela, ok? Então, assim, ó, f de x maior ou igual a zero, eu quero saber quais valores da função f de x que vão ser positivos, vão ser maiores ou iguais a zero. Então, vamos lá. Comecei com f de x maior ou igual a zero, então está aqui a minha função. Vou primeiro analisar o quê? O numerador. O numerador, ele tem uma função de segundo grau. Menos 4x ao quadrado, menos x mais 5 igual a zero. Quando eu pego a função igual a zero, eu descubro o quê? As raízes. E eu vou precisar, para estudar o sinal da função do segundo grau, eu preciso das raízes. Então, vamos lá, vamos desenvolver. Igualei a zero, equação de segundo grau, aplico Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Desenvolvo, eu vou chegar no meu delta igual a 81. Delta positivo, delta maior que zero, então duas raízes reais. Então, continuando. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Desenvolvi, 1 mais 9 dá 10, 10 por menos 8 dá menos 5 sobre 4, ou o meu x', né, x1 igual a menos 1,25. E 1 menos 9 vai dar menos 8 por menos 8 dá 1. Então, meu x2', x2 igual a 1. Achei as duas raízes da minha equação de segundo grau. E agora eu consigo fazer o estudo do sinal da função do numerador. Vamos lá para o gráfico. No numerador, eu tenho uma função de segundo grau. O que acontece? O menos 4 aqui, coeficiente dominante, vai dizer que ela é, quando A é negativo, concavidade para baixo. O mais 5, que é o intercepto, o termo independente, vai dizer onde que a minha parábola vai cortar o eixo do y. E o menos x, aqui, como o b é negativo, ele diz o quê? Ele vai dizer que o gráfico, a parábola, vai cortar o eixo do y na descida. Então, o vértice está aqui ligeiramente à esquerda do eixo do y. Ok? As raízes que a gente tinha calculado aqui, ó, menos 1,25 e o mais 1. Então, no numerador, o que acontece? Para estudar o sinal da função dessa parábola, o que a gente faz? Primeiro, marco as raízes. Aqui, ó, menos 5 quartos, que é esse aqui, primeira raiz. E a segunda raiz é igual a 1. Para valores de x menor que menos 5 quartos, ou seja, à esquerda de 5 quartos, o gráfico está abaixo do eixo do x. Se o gráfico está abaixo do eixo do x, o meu y é negativo. Para valores de x entre a primeira e a segunda raiz, o meu gráfico está acima do eixo do x. Se o gráfico está acima do eixo do x, o meu y é positivo. E para valores de x à direita de 1, à direita da segunda raiz, o braço da minha parábola ele está abaixo do eixo do x. Então, se ele está abaixo do eixo do x, o meu y é negativo. E o que a gente sabe? Quando eu tenho a concavidade para baixo, os valores de fora são negativos e os valores de dentro são positivos. Os valores de dentro da raiz. Então, eu consegui fazer o estudo do sinal da função do meu numerador. Ok? Agora, vamos fazer o estudo do sinal da função do denominador, que também é uma função de segundo grau. Então, vamos lá. Denominador, começo com a minha função de segundo grau, igualei a zero para poder o quê? Poder achar as raízes, para poder fazer o estudo do sinal da função. Equação de segundo grau, aplico Bhaskara. O determinante é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Desenvolvi, eu cheguei que o delta é menos 11. Menos 11, se o delta é negativo, o que a gente sabe? Delta negativo, não existe raízes reais. As raízes vão existir apenas no conjunto dos números complexos. E os números complexos não vão aparecer para a gente no nosso plano cartesiano ortogonal.
certo? Então, o que que acontece? Como essa parábola, o azinho é positivo, o coeficiente dominante é positivo, vai ser uma parábola com a concavidade para cima que não vai cortar o eixo do x. Então, delta negativo, a gente sabe que não existe raiz pertencente ao grupo dos reais. Então, vamos para o gráfico. Aqui o gráfico da minha função do segundo grau que está no denominador. Como a gente sabe, ó, azinho positivo, concavidade para cima. O meu intercepto mais 3, o gráfico vai cortar o eixo do y no ponto mais 3. E como o meu b é negativo, ele vai cortar, a parábola vai cortar o eixo do y na descida. Ok? O que a gente sabe? Delta negativo, essa parábola não vai cortar o eixo do x. Então ela vai ficar aqui pairando no primeiro e no segundo quadrante, certo? Então, no numerador a gente já estudou o sinal, agora vamos estudar o sinal do denominador. Marquei as minhas raízes, como eu não tenho raízes, o que eu vejo? Para todos os valores de x, não importa qual x, o meu gráfico vai estar sempre acima do eixo do x. Se o gráfico está acima do eixo do x, todos os valores de y vão ser sempre positivos, ok? Para todos os valores de x, o meu y vai ser sempre positivo. Agora a gente vai analisar o numerador dividido pelo denominador, ou seja, o sinal da função f de x. Então vamos lá. Eu tenho aqui em laranja a parábola do meu numerador, em verde a parábola do meu denominador, duas funções do segundo grau. Eu quero os valores dessa divisão que são maiores iguais a zero. Então vamos lá. Numerador já estudei o sinal, denominador também já estudei o sinal. Agora eu quero o resultado da divisão do numerador pelo denominador, que é a nossa função. Então vamos lá, passei a régua, marquei as raízes. Para valores à esquerda de 5 quartos, menos 5 quartos, o numerador vai ser um valor negativo, tá aqui, ó. E o denominador vai ser um valor positivo, tá aqui, ó. Logo, quando eu dividir um número negativo no numerador por um número positivo no denominador, negativo dividido por positivo, o resultado vai dar negativo. Ok? Entre as raízes, entre menos 5 quartos e mais 1, o que acontece? O gráfico da função, dessa função que está em laranja, o gráfico em laranja, que está o meio da parábola, a bundinha da parábola do numerador, ele vai ser positivo. E o gráfico da função para x entre as raízes, né? A função do denominador, a função verde, também vai ser positiva. Então, quando eu tenho um número positivo no numerador com um número positivo no denominador, positivo dividido por positivo vai dar positivo. E para valores de x maior que mais 1, à direita de mais 1, o que acontece? O braço da minha parábola laranja do numerador ele vai ser negativo, ou seja, o numerador é negativo. Mas o denominador da minha função denominador ele vai ser positivo. Então, quando eu estou dividindo um número negativo por um número positivo, o resultado vai dar negativo. Ok? Então, o resultado da divisão dessas duas parábolas, a do numerador que está em laranja e denominador, vai dar esse aqui, ó, o sinal que eu estudei, esse aqui. Quais valores que me interessam? Os valores maiores ou iguais a zero. Então, são os valores positivos, está aqui, ó. É o intervalo entre menos 5 quartos e mais 1. Bolinha aberta ou bolinha fechada nas extremidades. Como não tem nenhum valor que vai fazer vai zerar o denominador, eu não vou ter nenhuma raiz na função de baixo, porque ela está o quê? Toda aqui, ó, lembra que o delta deu negativo? Ela não vai cortar o eixo do x, então eu não tenho valor que vai zerar embaixo. Então o que acontece? Bolinha fechada no menos 5 quartos e bolinha fechada no 1. Ok? Então, seguindo. Esse é o gráfico da minha função f de x, que é essa aqui do enunciado. O que ele quer? Ele quer os valores que elas são maior ou igual a zero. Exatamente aqui, ó. O valor entre menos 5 quartos e mais 1. Esse valor do meio aqui, dessa função f de x, é o valor que vai me interessar. Então, a solução dessa função vai ser o quê? X pertence aos reais, está o quê? X está entre menos 5 quartos e mais 1. Ou na forma de intervalo. Solução igual a fechado em menos 5 quartos e fechado em 1. Mas o que ele quer? Ele quer saber se existem 4 valores de x que pertencem aos inteiros, que são solução disso aqui. Ora,
Essa solução aqui é a solução no conjunto dos reais. Eu tenho que analisar o quê? A solução no conjunto dos inteiros, as soluções inteiras. Então, quando eu estiver diminuindo o meu conjunto numérico, estiver restringindo para x pertence aos reais, o que eu vou ter de solução? Olha, se a solução são todos os valores de x, daqui, ó, de menos 5 quartos até mais 1, incluindo 1, vai me servir o quê? O menos 1, o 0 e o mais 1. Ou seja, aqui ele está falando que são 4 valores de x, na verdade são 3. Ó, solução é igual a menos 1, 0 e mais 1. O número de soluções tais que x pertence aos inteiros vai ser igual a 3. Certo? Então, dessa forma, o item 1 da questão 25 está errado. Porque afirma o quê? Então, existem 4 valores de x. Na verdade, não são 4, são apenas 3. O menos 1, o 0 e 1. Então, item 1 da questão 25, errado.